Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 7. Me acompanhe. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Todos juntos, versículo 6. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe de encorajamento que recebeu de vocês. Até aqui. Pode se assentar. Amém por sua palavra. Trouxe um tema para essa noite chamado coragem. Diga aí, coragem. Só quem tem coragem, diga coragem. Opa, melhorou, né? Irmãos, é impressionante o dano que pode haver uma palavra negativa na vida de uma pessoa. É impressionante a dor, esse dano que somente uma palavra negativa pode trazer para a pessoa, para a família e digo até para gerações. Agora o problema é que o mundo está constantemente nos bombardeando de palavras negativas, de mensagens negativas. Se você liga a televisão, você vai ver notícia ruim. Se você liga o rádio, você vai ver notícia ruim. Se você lê o jornal, você lê notícia ruim. Se você conversa num grupinho de amigos, todo mundo só fala de crise, falta de dinheiro, saúde, só problemas. Palavras de derrota, palavras de fracasso. Por isso, meu irmão, como igreja, como cristão, uma das coisas mais poderosas a se fazer é usar as nossas palavras para animar, para consolar e para edificar os outros. Perdeu a oportunidade de dizer amém? Vamos dizer amém? Essa é uma ferramenta, é uma chave que nós temos como igreja, como cristãos. E me impressiona justamente porque esta passagem que acabamos de ler tem esse foco. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui abriu o seu coração nessa carta e conta que a sua viagem da Macedônia, ele sentiu conflitos por todos os lados. Ele diz que problemas o rodeavam, diz que literalmente que tinha batalhas externas e tinha medos internos na sua vida. E eu estou falando do apóstolo Paulo, o cara, o grande escritor do Novo Testamento, o grande doutrinador da palavra de Deus. Veja, é o que ele disse: me sinto com lutas por fora e com medos por dentro. Eu lhes pergunto, algum de vocês, alguma vez já se sentiu assim? Não ou sim? Ou constantemente sim, né? Tem uns que estão constantemente assim, lutando por fora, medos por dentro. Eu mesmo, quantas vezes me sinto assim? Muitas vezes a gente sente que nós temos batalhas, temos lutas, temos problemas por fora para enfrentar. E a gente fica cheio de medo por dentro, cheio de dúvida. Será que vai dar certo? Será que isso vai funcionar? Será que esse remédio vai fazer efeito? Será que a minha oração vai chegar no trono da graça? Será que eu vou ter respostas? Será que eu vou me casar? Será que ela vai dizer sim para mim? Tantas situações. Mas nessa passagem, nessa história que vemos como Deus trouxe um consolo. Deus levantou uma situação para trazer um ânimo, para trazer coragem. Porque Deus ali, como diz a palavra, enviou Tito. Ele envia um discípulo, um amigo de Paulo, para ser um agente, para levantar Paulo dessa situação. E o texto vai dizer que somente com a presença de Tito, Paulo já recebeu alegria, já recebeu consolo, já recebeu encorajamento no seu coração. Só a presença de Tito. Você tem aquele amigo que chega na tua presença, nossa, parece que muda tudo?
Né? Não tem uns amigos que chegam aqui, meu Deus, muda o ambiente, você começa a dar risada, começa a se alegrar, te fortalece, ora com você, te levanta. Mas também tem uns que é o apóstolo do diabo, né? Vem e acaba, só fala coisa ruim, meu Deus do céu. Mas aqui Deus levanta título, parece que Deus entendeu, sabia que a situação de Paulo, e encaminha dentro da providência de Deus. Tito, vai lá. E só a presença de Tito já começa a mudar tudo o sentimento de derrota e dificuldade que Paulo estava tendo. E hoje eu quero dizer para a sua vida que, se por alguma razão ou circunstâncias na sua vida você esteja se sentindo como Paulo estava naquele momento, rodeado de problemas, se sente que há batalhas por fora, medos por dentro, meu irmão, Deus te atraiu hoje aqui e me atraiu a minha vida como um Tito para você, para que você receba de Deus uma palavra de encorajamento, para que você receba uma palavra de ânimo, do levantar do Senhor na sua vida. Então, meu irmão, tenha ânimo, tenha coragem, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, glória a Deus. A arma diz: se um inimigo vem por uma porta, ele vai sair por 7. Ele diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor e vai te defender. Deus está contigo e seu favor, Deus é como um escudo, Ele está no controle. Deus tem a última palavra na sua vida, e tudo que está acontecendo, Deus vai usar para o seu bem. Quem acredita, dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Tudo que está acontecendo em sua vida, Deus vai reverter para o seu bem. Esta é a palavra de Deus, é promessa de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, podemos ter problemas? Sim. Podemos ter batalhas, lutas externas? Sim. Podemos ter medos internos na nossa vida? Sim. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sentado no trono. E do céu Ele diz para a sua vida hoje: tenha ânimo, tenha coragem. Vai ter vitória no nome de Jesus. Segue adiante no nome de Jesus. Então eu quero compartilhar nessa noite 3 rápidos princípios da palavra de Deus que vão te ajudar a amar e animar outras pessoas. Assim como Tito fez, que você seja um agente de bênção para a vida de outras pessoas. Hebreus 3, versículo 13, vai dizer: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então o autor do livro de Hebreus nos diz e nos anima dizendo: olha, encoraje-se uns aos outros todos os dias. Então o primeiro princípio que eu quero deixar hoje, eu chamo de incentive, encoraje a outros diariamente. Amém? Vamos repetir esse primeiro princípio? Incentive. Vamos lá, gente, vamos ler aqui. Encoraje a outros diariamente. Veja que o texto de Hebreus diz: olha, busquemos isso, ou devemos fazer isso hoje. Quando é que nós devemos fazer? Hoje. Então busquemos, meu irmão, uma oportunidade hoje de encorajar uma pessoa. Busquemos uma oportunidade hoje de abençoar uma pessoa. Busquemos hoje uma oportunidade para animar alguém, animar uma pessoa. Busquemos hoje uma oportunidade de levar uma palavra de esperança para alguém hoje, em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, mas eu não sei, não tem ninguém, eu vou chegar lá. Mas você acabou de abençoar uma pessoa quando você orou por ela aqui. Oramos pela Sara, oramos pelo Pedrinho, né? Oramos, estamos encorajando o reino espiritual. Mas sabe o que faz a diferença? Sai daqui e liga para ele. Liga para o Josias: Josias, orei por você hoje. Deus é fiel, Deus vai se fortalecer, Deus vai levantar essa situação. Busquemos hoje, não é amanhã. Quando você está com dificuldade, meu irmão, aprenda isso. Você quer uma resposta hoje. Se a luta está acontecendo hoje, quando você precisa de ajuda? Hoje. E Deus pode usar a sua vida para abençoar pessoas hoje. O autor de Hebreus diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Será que você consegue, para a pessoa que está do seu lado, dar uma palavra de bênção para ela aí agora? Então vai, exercite hoje uma palavra.
palavrinha foi rápida aí, hein? Muito bem, mas você sabe o seguinte, quando se trata de animar pessoas, de encorajar pessoas, eu quero dizer para você que você não precisa ir muito longe. Por exemplo, você acabou de fazer um exercício aqui de encorajar e trazer uma palavra de bênção para o seu irmão. Talvez foi a sua esposa que está do lado aqui, talvez foi seu marido, talvez um amigo mais próximo, talvez um irmão que você nem tenha muito contato, você acabou de trazer uma palavra. Mas o que acontece é que eu te encorajo, assim como Tito fez, que você consiga trazer uma palavra de alegria, uma palavra de fortalecimento. E olha, isso pode começar dentro da sua própria casa. Então esse princípio a gente tem que aprender. Qual o princípio? Cada vez que você pense algo de bom sobre alguém, diga. Não é fácil isso? Mas a gente não pensa assim. Vou repetir o princípio. Cada vez que você pensa algo de bom sobre alguém, diga. Tá certo? A Márcia é uma excelente cozinheira. Então, se ela faz uma comida boa, eu estou feliz com isso, assim, Márcia, que comida deliciosa, parabéns, obrigado pelo seu talento, pela sua graça. Ora, ela sabe que eu amo ela, né? Quem sabe chega em casa e tem uma jantinha, né? Mas veja, acaba que nós entramos num ciclo vicioso muito ruim, muito negativo, de não trazer palavras de bênção. Essa que é a verdade. Muitas vezes a gente pensa coisas boas das pessoas, mas às vezes por vergonha, por medo, a gente acaba achando, não, eu não sou apto a dizer. Não, é o pastor Dilson, meu Deus, vou chegar no pastor Dilson para dizer que ele tem uma palavra abençoada, que ele orou por mim, e você fica com vergonha e não faz isso e não chega. Às vezes você pensa, eu vou deixar isso para um outro momento, e acaba você nunca dizendo, mas a palavra de Deus fala assim, faça isso hoje. Diga algo de bom diariamente. Meu irmão, às vezes você vê coisas boas que seus filhos fazem e você perde a oportunidade de falar alguma coisa e encorajá-los. Às vezes você vê uma coisa boa que a sua esposa faz, ou alguma coisa boa que seu marido faz, e você acaba deixando isso para lá, ao invés de elogiar, ao invés de honrar, ao invés de trazer uma palavra que vai levantar, você não fala nada. Meu irmão, está errado. Diga algo de bom, honre a pessoa. Porque, meu irmão, assim como uma palavra negativa pode trazer muito dano para uma pessoa, uma palavra positiva pode abençoar, encorajar, mudar uma vida. Então nunca retenha palavras de bênção, nunca retenha palavras de encorajamento, nunca retenha palavras de ânimo. Muitas vezes nós não temos ideia que como uma palavra pode fazer um efeito na vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente não tem ideia de quão poderoso pode ser uma palavra específica, num momento específico e numa situação específica. Eu acho que eu já falei aqui num culto, uma situação, veio uma jovem conversar comigo, uma situação do relacionamento dela com o pai. E ela conversando. Naquele momento eu falei assim, olha, filha, eu acho que você nesse momento podia trazer o perdão para o seu pai. Vamos corrigir isso, vamos tratar isso, tirar esse peso do seu coração. Ela virou para mim e falou assim, pastor, eu vim aqui hoje só para tirar esse peso, porque uma situação atrás ela foi desagradável com a minha pessoa junto. Ela falou uma coisa que não deveria falar, eu acho que ela estava chateada com isso. Eu queria pedir perdão, não tem problema nenhum. Na verdade era uma situação com o pai dela, e eu estava no meio ajudando, e ela me colocou no meio. Mas eu vim aqui pedir perdão para o senhor, porque na verdade, pastor, eu não tenho mais sentido para a minha vida. E eu ia terminar com a minha vida hoje. Foi desse jeito. E eu tratando do perdão, falei assim, não, mas você não vai, porque hoje Deus vai te resguardar, Deus vai te levantar, o perdão do Senhor vai sobre a sua vida, vamos corrigir isso. E ela começou a chorar, e nós oramos, ela se consertou com o Senhor, se levantou no nome de Jesus, e aquilo que era o ruim que ela ia fazer, ela não fez.
ela precisava de uma palavra de soerguimento, quando? Naquele hoje da vida dela. Meu irmão, suas palavras podem salvar um casamento. Suas palavras podem salvar uma família. As suas palavras podem salvar uma relação. As suas palavras podem salvar o futuro dos seus filhos. Então, se você tem alguma coisa para dizer, principalmente uma coisa boa, diga. Tá para entender? Não retenha a bênção. Se você pensa algo de bom, se você tem uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, não pense, na próxima vez eu digo. Não é assim que faz. Se seus filhos fizerem algo de bom, encoraje-os. Que bom, você é inteligente, você vai ser sensacional. Eu já falei, a Márcia é sensacional para isso. Né? Se acontecer 20% de tudo que a Márcia profetizou para os meus filhos, eles vão ser os próximos milionários do mundo, vão dominar o mundo. Quem que é o número 1 do mundo aí? Elon Musk? É isso? Não, já ficou para trás, porque tanta bênção que o Mateus já recebeu com a Lorena, já ficou para trás. Mas veja, eu não me admire que meus filhos sejam extremamente bem-sucedidos em tudo que eles façam, porque na minha casa eu profetizo bênção para eles, a minha esposa profetiza bênçãos para eles. Se você pensa alguma coisa boa, principalmente para a sua família e para os seus filhos, diga. Pare de falar coisas ruins. Se teu marido ajuda você, meu esposo, honre ele. Obrigado pela ajuda. Obrigado pelo que você está fazendo. Agora, se você fala assim, não faz mais que a sua obrigação, pronto, vai dar problema. Mas quando você honra, quando você traz uma palavra de elogio, uma palavra que abençoa, as coisas mudam. Então não retenha a bênção da sua boca, mas abra a sua boca e expresse aquilo que está no seu coração. Expresse, porque muitas vezes você não sabe o impacto que pode causar na vida das outras pessoas. E essa palavra pode ser a palavra certa, para a pessoa certa, que está a ponto de fazer uma besteira, que está a ponto, de repente, de se separar, a ponto, de repente, de se consumir drogas, a pessoa que está a ponto de deixar tudo, e ela volta atrás porque você trouxe uma palavra de esperança. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz, animemo-nos. Que palavra difícil, né? Animemo-nos uns aos outros. E a Bíblia fala, faça isso todos os dias. Crie um bom hábito. Acorde, elogie a sua esposa. Acorde, elogie o seu marido. Declare uma bênção de um dia de vitória, um dia de bênção. Faça isso todos os dias. Encoraje. Eu te desafio você encontrar alguém que no seu dia você traga uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, para animá-los, para que ele tenha uma oportunidade de ser abençoado por você através das suas palavras. Se você tem algo de bom, diga. Amém? Mas há um segundo princípio que está lá, Efésios 4:29. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Nenhuma palavra saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Então nós temos que nos calar quanto às palavras ruins, as palavras torpes, e abrir a nossa boca para palavras que edificam, para palavras boas. Ou seja, aquela palavra que chega no momento certo, aquela palavra boa que chega no momento certo, a palavra boa que chega no momento apropriado. E como diz o texto, aquela que vai trazer graça a quem a escuta. Então veja, um segundo princípio que eu trago aqui é o seguinte: se você não tem nada de bom a dizer, é melhor que não diga nada. Né? Vamos repetir o segundo princípio? Se não tem nada de bom a dizer, melhor que não diga nada. O primeiro princípio é muito simples, e o segundo princípio também é muito simples. Primeiro princípio é, se você tem algo de bom a dizer, você diga. Agora, o segundo princípio, se você tem algo de mal a dizer, não diga. A gente, às vezes, tem que falar o óbvio, né? Tá certo? Vamos repetir o primeiro princípio. Se eu tenho algo de bom a dizer, o que acontece? Digo. Segundo princípio,
Se eu tenho algo de mal a dizer, o que eu faço? Não digo. Então, se não edifica, não diga. Se não abençoa, não diga. Se vai trazer dor, não diga. Aprenda a escolher as suas palavras. Dá para entender? Me diga amém. Porque muitas vezes o ser humano é tentado, ao invés de dizer coisas boas, falar coisas ruins. Ao invés de falar bênção, fala de maldição. Ao invés de falar da saúde, fala da doença. Ao invés de dizer palavras que edificam, falam palavras que destroem. Então é preciso aprender a controlar a língua e é preciso aprender a controlar as palavras. Devo aprender a controlar minha língua e devo aprender a controlar as minhas palavras. Muitas pessoas primeiro falam e depois pensam. Porém, te digo que você primeiro tem que pensar para depois falar, meu irmão. Porque quando você fala, as palavras que saem da sua boca têm que ser palavras de bênção. Já ouviu isso? Eu já ouvi bastante. Eu não queria falar nada, mas saiu. Sorry. Falou sem pensar. Não pode. E quando sai ferindo pessoas, sai machucando, ofendendo, rejeitando, envergonhando. Por isso, pensemos bem antes de falar, para que nossas palavras edifiquem e não destruam as pessoas. Mas também não é para ficar calado, né? Que tem maridão que não fala nada, né? Fica quieto. Não adianta. É tomar o cuidado, é falar o que edifica. Porque uma das profissões que está mais em alta hoje, sabe o que é? Crítico. Crítico de arte, crítico de TV, crítico de esportes, crítico de política. E agora tem um crítico de igreja. Olha aí na internet, o que mais tem é crítico de igreja. O que a gente mais encontra é crítico. Porque esse fez assim, esse aqui ele fez aqui, ele cobra para dizer outro, não sei o que e tal, e começa. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o que Deus não nos chamou para criticar, para apontar, para condenar. Não é o chamado de Deus, mas Deus tem nos chamados para amar, para servir, para apoiar o seu próximo. Meu irmão, nós temos que apoiar, não podemos criticar. Deus não tem chamado a nossa vida para sermos críticos de igreja. Deus tem nos chamado para que não tem nos chamados para julgamento ou condenação do que está acontecendo, como a gente vê as pessoas. Deus nos tem chamado em primeiro lugar para amar as pessoas. Deus tem nos chamado para servir as pessoas. Deus tem nos chamado para ajudar as pessoas. Deus tem nos chamado para consolar as pessoas. Deus tem nos chamado para ajudar as pessoas, meus irmãos. Sabe quem é o expert em apontar e condenar? Satanás. E quem é o expert em amar, em perdoar, em encorajar? É Deus. Então deixemos de ser parte do problema e comecemos a ser parte da solução. Quem está entendendo, diga amém aí. Então, primeiro princípio, se tiver coisa boa para falar, fale. Segundo, se tiver coisa mal para falar, não fale. 1 Samuel 30, versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Todos juntos no final ali. Davi, porém, mais uma vez, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Terceiro princípio, fortaleça-se no Senhor. Diga aí, fortaleça-se no Senhor. E aqui é lindo, porque esse talvez foi um dos dias mais difíceis da vida de Davi. Porque ele havia saído em missão junto com o seu exército. E havia deixado a sua aldeia somente lá com seus filhos e as suas esposas. Enquanto ele estava fora, guerreando com o seu exército, seus inimigos foram e saquearam ali a sua aldeia. Levaram todos os seus bens, mas também levaram também os filhos e as mulheres ou as esposas dos seus soldados, inclusive de Davi, levaram como escravos. Por isso que aqui no texto a gente lemos que Davi estava angustiado e o seu exército estava amargurado, porque haviam levado os seus bens, seus pertences e os seus familiares. Era um dia difícil ali, um dia amargo.
Mas nessa situação tão difícil, nessa circunstância tão dura, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. O que Davi fez? Fortaleceu-se no Senhor. E veja o que acontece. Quando você entende que Deus quer que você encoraje a outros, Deus quer que, se você não tenha nada de bom para dizer, não diga nada, porque se você não tem nada de bom para dizer, não diga o mal. Mas finalmente o que o Senhor quer ensinar é que haverá momentos em nossa vida que nós não teremos um pastor. Haverá momentos na sua vida que nós teremos, depende do seu líder de Connect. Talvez você não tenha um familiar, talvez você não tenha um amigo próximo. Mas a boa notícia, meu irmão, é que ao seu lado Deus estará. Podia ser melhor esse amém, hein? Ao seu lado Deus estará. E você vai poder se fortalecer no Senhor, como Davi fez naquele momento. Com o Senhor você vai poder cobrar: Senhor, eu preciso de ânimo. Senhor, eu preciso de fortalecimento. Senhor, eu preciso de um encorajamento. Porque, meu irmão, novas forças o homem não pode te dar. Somente o Senhor pode renovar suas forças e fortalecer. Amém? Então, mesmo que todos se deixem, mesmo até que familiares se deixem, amigos se deixem, mesmo que todos te abandonem, Deus promete estar todos os dias da sua vida ao seu lado até o final. Ou seja, Deus está prometendo estar com você sempre. Não se trata só de momentos mais difíceis. Não se trata de momentos só mais duros, ou momentos de mais amargura ou tristeza da sua vida. Deus está com você em todos os momentos, sempre. E você pode se fortalecer e pedir ao Senhor: Senhor, renove as minhas forças. Eu quero me encorajar no Senhor, a quem eu vou ter vitória. Meu irmão, se você passa por um momento difícil, não espere chegar no domingo. Não espere chegar na sua reunião de Connect. Você pode se fortalecer no Senhor em todo e qualquer momento. Você crê nisso? Me diga amém. Agora, como então eu me fortaleço no Senhor? Porque se eu posso, entendi que eu posso, eu vou perguntar: como eu me fortaleço? Quando em meio à tormenta, quando em meio ao deserto, você começa a levantar suas mãos e adorar e falar com o Senhor? Como eu fortaleço o Senhor? Quando começamos a orar, quando entregamos na sua presença, quando depositamos ao Senhor no altar de Deus nosso coração, você vai se fortalecer. Pastor, mas como mais eu me fortaleço ao Senhor? Quando você começa a ler a sua palavra, pois dentro da palavra de Deus está cheio de fé, cheio de poder, cheio de encorajamento, cheio de esperança, cheio de vida. Veja o que diz Isaías 41:10. Por isso não temam, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Palavra para você essa noite, meu irmão. Vamos até repetir aqui, leia com ousadia esta palavra para você. Vamos lá? Por isso não tema. Vamos fazer o seguinte, traga para você, você vai falar assim: olha, eu vou ler assim: por isso, Hamilton, não tema. Palavra de Deus para a sua vida. Depois da vírgula do por isso, você coloca teu nome. E aí você continua lendo. Deu para entender, amém? Vamos lá? Então vamos lá. Por isso, Hamilton, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Você podia aplaudir o Senhor, meu Deus. Palavra de Deus para a sua vida. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sustento, a minha mão está contigo te segurando. Tenha essa certeza, essa fé, essa segurança. Que tremendo! Não tenha medo, estou contigo, não desanime, eu sigo sendo Deus, continuo sentado no trono, continuo sendo Deus Todo-Poderoso, eu sigo sendo o invencível, aquele que faz o impossível, sigo sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, eu sou o teu Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz: eu não vou te deixar, não vou te desamparar, vou estar contigo nas boas fases, mas vou estar contigo também nas más fases.
Vou estar contigo quando você está acima, mas vou estar contigo quando você vai estar lá embaixo. Então, meu irmão, ânimo, não desanime, o Senhor te ajuda, Ele te sustenta. Hoje Ele te diz, eu te levanto, diz o Senhor. Agora, quando você lê os Salmos, por exemplo, você encontra o mesmo Davi escrevendo, como muitas vezes um canto de desespero. Quando você se dá conta, muitas vezes a gente vê Davi dizendo, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é minha fortaleza, minha esperança. Senhor, eu posso confiar em Ti. Senhor, Tu és a minha torre forte. Tudo isso o salmista vai escrevendo, vai trazendo. A quem eu irei senão aos Ti, Senhor, diz o salmista. Senhor, só Tu podes me levantar, Tu és o meu sustento. Muitos dos salmos do Davi são momentos de aflição. Muitos dos salmos de Davi são momentos de perseguição, são momentos de dor. E foram assim que nasceram os maiores salmos. Meu irmão, eu tenho percebido que na vida nós temos que aprender a escrever os nossos próprios salmos. Temos que aprender que muitas vezes não vai haver o pastor perto de nós, não vai haver um amigo, um familiar, mas Deus está próximo. E você sempre vai conseguir se achegar ao Senhor. Você sempre vai conseguir poder levantar as suas mãos e orar. Você sempre vai conseguir confiar em Deus. Sempre você vai pedir a Deus a sua ajuda, pedir o seu auxílio. Escreva os seus salmos. Escreva às vezes a sua dor. Senhor, na minha dor, o Senhor conhece o meu coração. Olha aqui. Você vai escrever aquilo que às vezes está na sua alma. Peça ao Senhor porque Ele está próximo de você, em nome de Jesus. E termino com esse salmo lindo, Salmo 27, versículo 14. Vamos ler ali todos juntos? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu. Espera, pois, no Senhor. Outra versão na NVI diz, espere no Senhor, seja forte, corajoso, espere pelo Senhor. Veja, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Então, meu irmão, hoje à noite você tem que colocar a sua esperança no Senhor. E quando você põe sua esperança no Senhor, imediatamente se recupera, ou você começa a recuperar o valor da sua vida. Porque, como vimos, o apóstolo Paulo tendo, e vimos que também nós também sofremos com isso, nós temos as nossas batalhas externas, e nós temos os nossos medos internos. Mas quando eu ponho a minha esperança no Senhor, eu tenho a coragem para enfrentar esses gigantes de fora, e eu tenho também coragem para enfrentar esses gigantes de dentro. Ou seja, hoje eu tenho certeza, estou seguro, que nós saímos daqui hoje com coragem, que o Senhor vai trazer essa coragem, porque a nossa esperança está no Senhor. Mas a palavra diz também que Deus nos traz ânimo, diga aí, ânimo, porque é fácil cair no desânimo. É fácil nós nos encontrarmos assim sobrecarregados, porque quando nós temos as batalhas por fora, o desânimo também faz parte da nossa vida. Porque um dia eu posso estar aqui em cima, no topo, mas de repente você está hoje no vale. Você lembra da história de Elias? Em um dia, matou, exterminou 400 profetas de Baal. No dia seguinte, estava escondido dentro da caverna, com medo de morrer. Ou seja, é muito fácil entrarmos no desânimo. Às vezes estamos aguardando respostas de Deus e elas não chegam, acabei de me desanimar. Às vezes estou aguardando uma resposta do médico, um laudo de um exame, ele vem pior do que eu esperava. O que eu achava que podia ser tranquilo, me trouxe uma preocupação. Vou ter uma batalha por fora e vou ter uma batalha por dentro, acabei de me desanimar.
Às vezes a gente esperava uma resposta de um negócio, de uma situação que pudesse ser bem sucedida, pudesse mudar a minha vida, pudesse mudar a situação da sua família, e o negócio não concretizou. Acabei de me desanimar. Mas quando nós colocamos as nossas esperanças no Senhor, as batalhas de fora e os medos de dentro não vão tirar o nosso ânimo, porque nós estaremos seguros em Jesus Cristo. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja desencorajado ou lhe faltando coragem. Mas hoje o que o Senhor quer trazer para o seu coração, para a sua vida, é uma palavra de coragem para te levantar e para te fortalecer. E eu venho como Tito a te trazer boas esperanças, boas novas. O Senhor é contigo, o Senhor te fortalecerá, o Senhor abrirá portas, o Senhor vai à sua frente, vai à sua trás, vai à sua direita, à sua esquerda, e o Senhor trará vitórias na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Como você chegou aqui hoje? Desanimado? É isso aí. Mas e as lutas que enfrentamos? Não há nenhum problema a gente estar às vezes triste, às vezes estarmos desanimados, ou com medo ou com insegurança. Mas você sai daqui hoje diferente como você entrou em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, você já sabe, nós vamos para o altar, nós vamos entregar ao Senhor as nossas lutas, preocupações, medos, insegurança. Assim como Davi teve, o Senhor disse: hoje é o dia de você se fortalecer no Senhor. Hoje é o dia de você vir para a minha presença, pois há coisas novas para você. Então, enquanto louvamos, saia do seu lugar. Se você precisa de oração, de estar na presença de Deus, e vamos entrar na presença de Deus daqui a pouco no altar de Deus. Vamos louvar. Nós vamos orar aqui, os pastores já estarão orando por vocês aí. Eles vão te ajudar individualmente, orar. Vai colocando na presença de Deus aí a sua luta, aquilo que te desanima, aquilo que te preocupa. Porque certamente Deus tem palavras para você hoje. Ele traz um fortalecimento para a sua vida. Vamos ter esse tempo da oração. Vai recebendo de Deus. Vem, Espírito Santo. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, põe tua mão, põe tua bênção. Pai, tira toda preocupação.
Traz saúde do Senhor. Traz um tempo de fortalecimento novo, Senhor. Vai levantando teus filhos. Vai levantando teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Confiamos no agir do Senhor, no espiritual, naquilo que o Senhor realiza, Pai. Traz coragem, Senhor. Traz vitória, Senhor. Traz bênçãos, Senhor. Pai, confio no Senhor, Deus. Que a boa obra que o Senhor começa, o Senhor finaliza. O Senhor vem, ó Deus, com providências, com portas abertas nessa noite. Então, Deus, vem e trabalha, Senhor, agora no sobrenatural. Levanta teus filhos, Senhor. Fortalece, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos aqui as nossas ansiedades, preocupações, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos agora, Senhor, ó Deus, aquilo que aflige nosso coração, aquilo que desanima, aquilo que traz tristeza, aquilo que traz preocupação, Deus. Pai, mas o Senhor é quem cuida, a Tua palavra diz nessa noite: fortaleça-se em mim, diz o Senhor dos exércitos. Pai, aqui, ó Deus, levantamos a Ti um cântico de vitória nesta noite. Levantamos a Ti, Senhor, um cântico da vitória do Senhor, que luta nossas batalhas, que vai à nossa frente, que abre portas onde não existem portas, que, ó Deus, que realiza milagres. Em nome de Jesus, Senhor, vem com Teu poder, manifesta, Senhor, nesta noite. Pai, entra com a saúde onde há necessidade da saúde. Entra com consertos onde precisa ter consertos. Consertos no casamento, consertos dos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, põe a bênção no Senhor. Abre portas a pessoas desanimadas, porque as portas aparentemente estão fechadas. Mas hoje o Senhor abre portas novas. Hoje o Senhor, Deus, abre portas novas. A escape do Senhor. A escape do Senhor, diz o Senhor nessa noite para você. Pai, então vai operando, Senhor, os milagres, Senhor. Em nome de Jesus. Aonde o homem não vai, aonde remédio não chega, aonde a visão humana não vê, Deus realiza milagres nessa noite. Deus, nos colocamos hoje, assim como Tito se colocou para o apóstolo Paulo, trazendo aqui uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, de ânimo. Seja forte, confie no Senhor. Ele realiza milagres. Diga aí: eu creio no nome de Jesus. Diga: eu creio nos milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, transforma. Transforma situações nesta noite, Pai. Comece a adorar a Deus. Fala do meu coração que há uma porta nova sendo aberta aqui hoje. Estou entendendo que é na área
ou do trabalho, da área de negócio. Estou entendendo o que é isso? Alguém assim que está aguardando algo de Deus, está aguardando algo de Deus, uma resposta de Deus nos seus negócios, na sua vida empresarial, no trabalho. Alguém assim? Se for assim, eu vou orar. Se não for, alguém assim? Então vem aqui no meio aqui. Olha o que Deus pôs no meu coração. Há coisas que o homem veio para roubar. Há coisas que foram tiradas sem Deus permitir. Mas hoje Deus está entrando com resgate. Resgate. Quando Davi foi buscar aquilo que tinha sido roubado, ele voltou melhor do que foi roubado. Trouxe tudo de volta e mais um pouco. Aquilo que o inimigo tira, Deus dá em dobro, hein? Deus vai abrir portas aqui que vai surpreender no nome de Jesus. Está desempregado, vai vir uma oferta maior do que aquela que você tinha. Perdeu alguma coisa no negócio, vai ter oferta melhor, vai ter negócio maior do que aquele que você tinha. Mas, vírgula, o seu coração tem que estar fortalecido no Senhor. Se levante hoje como Davi se levantou. O Senhor é o meu auxílio, é o meu refúgio. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor está comigo. Este é o coração do adorador que Deus está pedindo para você. E quando você entende isso, quando você entra na presença de Deus dessa forma, Deus vai abrir as janelas do céu de uma forma tremenda. Levanta sua mão aqui. Levanta sua mão. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está vendo cada situação aqui, Pai. Cada situação o Senhor está vendo aqui. E assim como o Senhor, Deus, ministrou no meu coração que há bênçãos materiais, Senhor, nesta noite eu peço ao Senhor, entra agora, ó Deus, na brecha e traz, Senhor, o resgate daquilo que o inimigo levou, Senhor. Em nome de Jesus, põe, Senhor, com teu poder, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, e traz, Senhor, de volta, Senhor, porque hoje estamos aqui declarando que dependemos do Senhor, que a nossa força vem de Ti, Senhor, e confiamos no Teu agir, confiamos que o Senhor hoje abre portas, Senhor, abra portas, Senhor, ó Deus, traga oportunidades melhores e maiores daquilo que Teus filhos perderam. Ah, você está achando que perdeu, mas o Senhor só está transferindo para algo muito maior e melhor. Creio e confio no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que Teus filhos vejam o que o Senhor vai fazer. Pai, abre os olhos, aumente a fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, como diz a Tua palavra, hoje eu declaro bênçãos para todo o Teu povo. Pode levantar as mãos em todo lugar. Eu declaro bênçãos nessa noite para o Teu povo. Eu declaro saúde, eu declaro vitória, eu declaro concertos no relacionamento, eu declaro vitória nas casas, eu declaro que a bênção do Senhor chega na sua casa hoje, em nome de Jesus. Eu declaro que vai ter vitória no trabalho, eu declaro que vai ter vitória nos negócios, eu declaro que a bênção do Senhor vai restaurar, vai salvar, vai curar em nome de Jesus, Senhor. Essa é a Tua promessa na Tua palavra. E eu me coloco, Senhor, na Tua presença para encorajar, para abençoar, para, Deus, trazer uma palavra de vitória nessa noite, que ela seja uma palavra rema, que venha para o nosso coração e traga efeito a 1000 por 1, Senhor, e que seja bênção, vitória no nome de Jesus. E quem crê pode glorificar Deus, pode adorar o nome do Senhor, que o Senhor realize em nome de Jesus.